Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 27 de março, terceira semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando entre nós a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então tomar em mãos a palavra. Ela está em Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que ele roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, diante dessa cena de um exorcismo, e é claríssima a cena, apesar de muita gente negar que existam tais fenômenos, negar que existam demônios, que, enfim, isso é apenas uma linguagem figurativa, não, isso é real, isso é fé católica, isso é Sagrada Escritura. Isso é tradição, inclusive veterotestamentária, do povo da Antiga Aliança. É fato. Então, se você não crê, você precisa estudar melhor a sua fé. Precisa rezar mais e saber que nós vivemos uma batalha espiritual, que entre nós estão espalhadas as forças do mal pelos ares. São Paulo fala disso, né? O próprio São Pedro diz que o demônio nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ora, será que as palavras que Deus suscitou no coração destes homens são falsas? Será que a palavra do próprio Deus pela boca de Jesus é falsa? Bem, tendo colocado essa premissa tão necessária, nós precisamos entender que Jesus, durante o seu ministério, fez isso inúmeras vezes. Realizou exorcismos como este diversas vezes e em muitas localidades. Os demônios ficavam apavorados quando Jesus chegava e imediatamente, pela palavra dele, deixavam aqueles a quem eles possuíam. Mas os inteligentes, os letrados, os doutores, os chefes do povo, até mesmo a classe sacerdotal, que deveriam ser os homens que mais acreditassem nessas coisas, que mais trabalhassem para que essas coisas deixassem de estar no meio do povo, não davam crédito a essa situação. Eles acreditavam na presença do demônio, mas não acreditavam que Jesus estava expulsando o demônio. Diziam que não era pelo dedo de Deus, mas sim pela ação de Satanás. Ora, meus irmãos, eu estou vendo o fato diante dos meus olhos. Eu acompanho a pregação. A pregação não contradiz em nada a doutrina do Evangelho e da Igreja. Como é que eu posso dizer que a pessoa está inventando coisas? Como é que eu posso dizer que não foi pela vontade de Deus que aquela situação, aquele livramento aconteceu na vida da pessoa? É porque eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu vou duvidar de tudo, inclusive do próprio Deus. É real. O Senhor fez.
E ao longo da história do cristianismo e nos dias de hoje, o Senhor continua se usando de homens para fazer aquilo que Ele mesmo fez. E é pelo dedo dele, pela força dele, pelo seu Espírito, que ainda nos dias de hoje, homens cheios da graça dada pelo Senhor, em seu nome, continuam realizando esses atos de expulsão do demônio. Mas nós cremos nisso. Nós temos essa convicção no nosso coração de que o inimigo de Deus está o tempo todo nos rondando, procurando a quem devorar. E nós temos a clara noção de que nós, ao dizermos uns para os outros que isso não existe, nós estamos dividindo a igreja, que nós estamos dizendo que o Evangelho é mentiroso, que Jesus não expulsou demônio algum, que o Senhor não tem esse poder, porque hoje parece que o que está em voga nessa cultura atual que nos cerca é a retirada da divindade de Jesus. Ele é apenas um profeta como os demais. Ele é um homem como qualquer outro homem. Ele não curou, não expulsou demônios, ele não ressuscitou, nada disso. Não, nós não podemos concordar com isso. Em nome da boa vizinhança, nós não podemos concordar com isso. Porque o Senhor fez, sim, milagres. O Senhor expulsou, sim, o demônio. Multiplicou, sim, o pão. Curou, sim, os doentes. Realizou aquilo que Deus pode realizar. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.